Como usar inteligência artificial para gerar relatórios de status do seu projeto de software? Sobre isso que a gente vai falar hoje, porque eu não sei se você gasta aí muitas horas gerando relatórios de status para os seus projetos de tecnologia, seus projetos de transformação digital, mas se você é minimamente responsável, você precisa passar ali pelo menos uma vez por semana, cada 2 semanas, uma vez por mês já é ruim, porque você tem que agregar muitas informações para prestar contas ali de como está o seu projeto, mas se você fizer isso, pelo menos em um período ali que seja semanal, quinzenal ou mensal, agregando várias informações, como está o projeto no aspecto de geral, no aspecto de escopo, cronograma, etc. Vou mostrar aqui hoje para vocês. Se você consolidar as informações e mandar para as principais partes interessadas, a tendência é que você consiga manter uma boa performance de várias variáveis aí do seu projeto, as principais, escopo, tempo, custo, qualidade, riscos, benefícios e sustentabilidade. Então, eu vou mostrar hoje para vocês como que, usando um agente de inteligência artificial, que é o agente do gestão de software, que foi treinado recentemente, né, para essa função, você pode poupar muito o seu tempo fazendo o relatório de status, mas não só isso, garantir que as informações elas estejam coerentes, que as informações elas considerem vários fatores, né? Porque você pegar, por exemplo, um PowerPoint e dizer lá que o status está bom, médio, ruim, periodicamente, pode não ser tão, como que eu posso dizer? Pode não ser tão compatível com a realidade. Se o projeto estiver bom, você, poxa, vai falar que tá bom, etc, que tá bom. Agora, se estiver ruim, as pessoas elas podem muito facilmente burlar isso. E se existem pessoas já de olho, digamos assim, no que está acontecendo com o projeto enquanto ele está sendo gerenciado, quando você vai gerar o relatório de status, precisa corresponder a tudo que aconteceu durante a gestão ali do ciclo de vida, dos produtos, benefícios e assim por diante, beleza? Então eu vou compartilhar minha tela aqui, se você puder deixar depois o seu comentário aí nessa gravação, se você quiser se inscrever nas próximas lives, é só entrar no link aqui embaixo, que você se inscreve e pode participar ao vivo aí, fazer perguntas e tudo mais, tá bom? Vamos lá então, ó, compartilhar aqui. E se você quiser esse mapa mental, é só responder o NPS que vai ficar aqui embaixo. A motivação para esse conteúdo é a seguinte. Ontem eu fiz uma atualização importante no agente do gestão do software, né? E para gerar relatório de status automaticamente. Então, eu pensei, poxa, isso aqui vai ser um material muito importante. Vai ser um material muito importante para as pessoas que vão participar da minha próxima imersão aí em inteligência artificial e gestão híbrida de projetos de software. Então, eu já quis trazer uma palhinha, digamos assim, do que as pessoas que se inscreveram vão ver e já dar um direcionamento para você aplicar já imediatamente, caso você tenha condições de fazer isso, ou caso você queira saber como ter acesso a todos os recursos que eu vou mostrar aqui hoje, é só você se inscrever na imersão em agostinhoris.com.br/imersão, tá bom? Então vamos lá. O contexto para a gente entender inicialmente sobre esse tema é o seguinte: qual a função de um relatório de status? Primeiro é monitoramento, que é você olhar o desempenho, e depois é controle, que é mudar o desempenho se estiver ruim. Você vai monitorar todas essas variáveis aqui que eu já falei, tá bom? Então você precisa olhar para elas periodicamente. Ah, significa que você tem que gerar um status específico sobre elas? Não, mas você precisa gerar de aspectos que agrupem elas de maneira geral, tá? Então, monitorar é olhar, o escopo, como é que tá bom, médio, ruim. Controlar é o que você vai fazer para isso mudar, beleza? Então hoje a gente vai falar especificamente sobre monitoramento, mas depois eu posso fazer uma outra sobre controle, tá? Na verdade, vou precisar fazer porque isso também vai ser automatizado para os alunos do gestão do software e tudo mais, né? Então, quais fatores influenciam os dados do status de um projeto? Então, primeiro, você precisa ter processos rodando. Quais processos? Esses aqui, ele ficou fora da ordem aqui de baixo para cima, mas não tem problema. Então vamos lá. Primeiro ciclo de vida do projeto. Então você precisa ter um sistema que você insere dados de todo o ciclo de vida do seu projeto. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro para vocês, tá? Sempre falo sobre isso, mas nem todo mundo vê todos os conteúdos, então é bom sempre relembrar, né? Então, ó, o que que é o ciclo de vida? É isso aqui.
Ciclo de vida é um sistema que você define ali a concepção do seu projeto, o planejamento, execução, encerramento, análise de resultados, concluído e assim por diante, né? Então você cria ali as fases do seu projeto e aí você cria um projeto com, por exemplo, um mandato de projeto que tem como padrão essa estrutura aqui, segundo o GHS, né? Que é o método que eu ensino para meus alunos. E aí, quando o projeto é criado, aí ele vem aqui para concepção. Na concepção, você estrutura todos esses elementos aqui, tá? Então, isso aqui é um exemplo real, tá? Do GHS Epic, o aplicativo do Gestão da Software, que a gente está fazendo para justamente ter todas essas informações, só que com a IA já lendo isso aqui automaticamente, né? Então, é um lugar que você, poxa, o que que é fazer a concepção do projeto? Definir o executivo e o gerente, criar o business case, definir as opções de negócio, criar os benefícios, os malefícios, poxa, produtos do projeto que vão para um outro processo, entendeu? Então, eu estou mostrando aqui um exemplo, ciclo de vida, por quê? Porque é o processo, você precisa ter o processo, o fluxo desenhado disso aqui. Depois, você precisa ter anexos complementares de business case, porque lá na sua concepção, por exemplo, você pode gerar um anexo complementar de business case para indicar ali, olha, esse resultado do investimento que eu estou prevendo aqui, ó, em determinado período, vem dessa conta, tá? Então você coloca os anexos complementares, especialmente porque você vai precisar olhar para performance de custo, né? Calcular ali custo previsto e realizado. Você vai precisar olhar para benefícios do projeto, então um processo para isso. Então vou mostrar aqui, ó. Você vai lá e define os benefícios. Aí, quando você cria aqui, ele vem para cá, ó. Vem para definido. Ó, eu tô olhando para esse benefício. Ele vem para definido. Como é que tá? Né? O que que você precisa fazer até planejar? Depois que você definiu ele, você vem para planejado. Por quê? Porque aqui você está estruturando os elementos de planejamento do benefício. Depois, realizando, você colocar evidências, né, de que o benefício está sendo realizado. E por último, concluído quando você já entregou ele 100%, né? Então, eu não vou mais mostrar exemplos aqui para a gente não se alongar muito, mas para cada um desses aqui, ó, ciclo de vida, você viu um exemplo, benefício é um fluxo, produtos também, para você gerenciar os produtos do seu projeto. Não vou entrar no detalhe, mas quais produtos? Eu estou criando um aplicativo que vai ter o fluxo do ciclo de vida, vai ter o fluxo de benefícios, de produtos, status. Quero colocar PDCA, SDCA, diário do projeto. Então, tudo isso aqui são partes do sistema que precisam ser construídas, né? Relatório de status é um elemento importante também, que é o que a gente vai abordar hoje especificamente, né? Então, quando o seu projeto está em execução, o que que você precisa fazer? Você precisa gerenciar os benefícios que você está olhando, que você quer entregar no momento, os produtos que são prioridade no momento e depois o status da execução. Então, veja, o último relatório de status desse projeto eu gerei aqui. E aí eu indico, ó, se tá bom, média ruim, aí a descrição do status geral, do escopo e assim por diante, né? Só que imagina eu ficar escrevendo isso aqui, o status tá bom, média ruim, por quê? Né? O que que é o porquê? É a justificativa para ir para o status tá bom. Quais foram os principais avanços? Quais foram as principais metas até o próximo relatório de status? Entende? Então, eu não vou ficar descrevendo isso aqui, ó. Até poderia, mas a IA ela faz muito melhor desde que ela seja treinada. Eu vou mostrar como que vocês podem treinar, tá? Então, esses aqui são processos e por último, relatórios de gastos ou gatos, não, gastos, né? Relatórios de gastos do projeto se existir. Então, por que relatório de gastos? Porque quando você for gerar o status, ó, você vai avaliar o quê? Um dos elementos muito importantes é o status do orçamento, né? Então você avalia se está bom, médio, ruim e por quê. Então, se você tem esses processos aqui estruturados do seu projeto, aí, e eu demonstrei aqui alguns exemplos para vocês, né, de processos estruturados, aí é só você começar a avaliar fatores específicos, né? Então, quais fatores específicos? Você precisa entender o fator um. O fator um, o que que é o fator um, gente? É como que a inteligência artificial vai olhar para as informações desses processos aqui para justamente gerar o seu relatório de status, tá? Então, o fator um é ciclo de vida. Ela vai olhar para o que está escrito em controles do projeto para interpretar o que vai ser considerado para avaliar se o projeto está bom ou ruim e procurar no caso não são 4 fontes de dados, né? São 6 fontes de dados indicados sobre os controles, visando indicar se está bom, médio ou ruim. O que que é isso? Você não vai colocar lá informações do ciclo de vida do projeto? Por quê? Porque dentro do ciclo de vida, um dos elementos que você planeja, vou mostrar aqui, ó, um dos elementos que você planeja, lá na fase de planejamento, é são os indicadores do projeto, ó. Controles do projeto, tá vendo aqui?
Então, no caso aqui desse projeto que eu estou mostrando para vocês, ó, pela perspectiva de eficácia, né, que é a principal, eu vou olhar para a taxa de adesão dos alunos, que é inclusive um dos benefícios, e vou olhar para VPL, previsto versus realizado. Então, eu estou olhando benefícios externos, que é, pô, se os alunos têm adesão, significa que está sendo bom para eles. E vou olhar para um benefício interno, que é, poxa, a empresa está tendo o retorno desse investimento? Sim ou não? Né? Então, eu quero que a IA leia aqui, ó, o ciclo de vida, esse aspecto específico, né? Os controles do projeto, e ela vai avaliar. Então, olha, ela vai entender aqui o que está definido como controles do projeto. Olha, ele está avaliando esse indicador e esse aqui, né? E também está olhando a execução orçamentária pela perspectiva de eficiência e conformidade de qualidade. Ah, entendi. Então, agora, pelo que ele está avaliando se o projeto está bom, médio ou ruim, entendeu? Então, ela vai avaliar isso aqui que vem do processo de ciclo de vida, não só do fluxo, vem do sistema recebendo esse fluxo. Um outro fator importante é o business case, né? Então a gente deve olhar para o anexo complementar do business case. Lembra que eu falei que você cria um anexo complementar? Vou até mostrar aqui para vocês entenderem, ó. Deixa eu baixar ele aqui. Ué, aqui. Vai vir um Excel, tem que compartilhar de novo. Boa noite, André. Tudo bem por aí? Não sei se você está com áudio. Se você quiser fazer qualquer pergunta aí, fazer um comentário, fica à vontade, tá? Seja no áudio ou seja pelo chat. Então, ó, o, o anexo complementar é isso, tá vendo, ó? Eu tô considerando aqui, ó, eu vou pagar 40 mil de desenvolvimento, banco de dados, container, domínio, né? E aí, aqui, ó, é uma projeção de fluxo de caixa do meu projeto. Então, ó, supondo que eu vou pagar isso aqui, vou ter esses custos com banco de dados, vou ter 100 alunos aqui, quero aumentar, então eu começo a projetar informações de crescimento de alunos, de adesão, de usuários, preço unitário, receita, tá vendo? Então, tudo isso aqui são anexos complementares sobre o caso de negócio do meu aplicativo. Então, o agente de inteligência artificial, ele precisa entender o que que ele faz com isso, né? O que que ele faz com esse anexo complementar. Então, ele olha para o anexo complementar e avalia se naquela data o business case indica que algo já deveria ter acontecido, né? E se sim, o que é algo? Poxa, um indicador relacionado à taxa de adesão, de custo, ele vai receber a planilha e vai interpretar isso, né? Ele deve investigar nos benefícios e produtos algo relacionado a isso. Então, se está previsto ali, dentro de algum benefício, que é um outro processo que ele recebe, né? Algo relacionado a um indicador específico que está no anexo complementar, isso ele já vai entender. Então, poxa, realmente tá bom, médio ou ruim, né? Então ele investiga algo relacionado a isso para verificar alguma evidência. E caso ele tenha dúvida sobre o que verificou nos dados, porque anexo complementar não tem uma estrutura padrão, né? É como a empresa ali, como a equipe daquele projeto vai criar um caso de negócio. Ele pode perguntar ao usuário para confirmar. Tipo assim, olha, esse caso de negócio você está querendo dizer que a taxa de adesão precisa ser de tanto em determinado mês? E o usuário vai lá e confirma, né? Então é um fator importante para analisar do business case. Um outro fator é o benefício, né? Então ele vai ver lá o campo status de realização do benefício, interpretará a partir do seu conteúdo a situação do status atual. Veja, o agente recebe os benefícios, não recebe? Por que que ele recebe? Porque quando você vai começa a executar o benefício, né? Eu estou mirando, digamos assim, tem uma porcentagem de alunos. Então, por exemplo, na data 7/10, ó, 0% dos alunos estão usando o aplicativo por enquanto. Pois a previsão de entrega da primeira versão, após a reunião interna, é 6/10, né? Em 6/10 é que a primeira versão será entregue para teste 8/10. Então, foi entregue de fato a primeira versão. Então, 0% está olhando. Então, o agente ele vai olhar para isso aqui, ó, status de realização do benefício e vai interpretar a situação daquele benefício, né? Ele deve olhar para todos os outros campos do benefício também para ampliar sua capacidade de análise. Por que que ele olha para todos? Porque aqui é como está sendo gerada informações sobre aquele benefício, mas ele olha para outros pontos. Então, se o objetivo está aqui e ele vê que está na análise complementar, ele já cruza e entende é, essa conexão, né? Ele também vai olhar para aspectos de planejamento do benefício, então ele vai olhar para tudo isso aqui para interpretar como está o benefício também, tá bom?
Outro fator importante são os produtos do projeto. Então, como eu falei, o agente lerá entre os diversos campos dos produtos de projetos, especificamente os campos status de construção do produto. O que é isso? Ó? Quando você começa a construir o produto, vou mostrar aqui para vocês. Esse produto, que é o ciclo de vida, está na fase de construção. E aí, veja, qual que é o status de construção? Tá vendo aqui, ó, em 7/10, a previsão de entrega era teve um atraso. Aí, em 9/10, não foi realizado, conforme previsto na data anterior. Aí, 9/10, caso hoje, né? Foi realizado um teste, mas ocorreu um bug ali para editar os dados. Então, ele vai olhar para isso aqui, status de construção, e vai ver como é que tá, né? E ele também vai ver o histórico de atualizações. O que são histórico de atualizações? Poxa, eu planejei esse produto aqui para uma data inicial de entrega, que é dia 8/10. Mas, ó, o novo prazo, né? Então, o novo prazo de retorno sobre a versão é 8/10. Prazo 1 era 29/9. Entende? Então, aqui são atualizações de elementos de planejamento. Se eu precisar mudar a data desse produto aqui, qual que é a nova data? Né? Então, você deixa um histórico de atualizações para indicar histórico de mudança na entrega daquele benefício. Outro ponto é relatório de status. Então, ele avalia outros relatórios de status do projeto, pois os conteúdos de históricos anteriores podem indicar uma percepção de que a equipe de gestão, né, sobre históricos anteriores. Então, ele vai avaliar, poxa, se anteriormente estava bom por conta do motivo A, B, C ou D, como que está esse motivo agora que eu recebi todos os dados do projeto? Né? Então, ele vai receber relatório de status também e relatório de gastos, porque ele avalia no business case, né, informações sobre gastos previstos e realizados e cruza com o relatório de gastos. Então, veja que não é uma coisa, digamos assim, simples você automatizar um relatório de status, mas você precisa entender todos os fatores, porque aí você treina o seu agente nisso, é claro, não só isso, em vários outros aspectos, tá? Porque ele precisa entender como depois criar ações e medidas para controlar, então, a geração dos dados de como está o projeto, olhando para esses fatores aqui, que recebendo dados dos diversos processos, é particularmente a parte mais fácil. Agora, o que ele precisa com a base teórica do método de como gerenciar um projeto, sugerir ações a partir desses estados que ele interpretou. Né? Então, pô, quem que deve agir? É o dev para corrigir o bug? É o executivo que precisa mudar o business case? É o cliente que precisa usar logo o aplicativo que não está usando e ele viu evidência disso lá no status do benefício, entende? Então, esse ponto também ele vai precisar fazer, mas não na geração dos dados do relatório, depois num segundo momento que é no controle, né? Então, eu tô aqui mostrando fatores que influenciam o agente e por que que você precisa receber esses dados aqui para gerar o relatório de status, né? Então, eu até coloquei aqui demonstrar treino de status e outros elementos, só para vocês terem uma visão, assim, do documento, né, que está por trás do agente, para treinar ele, o agente de geração de status, né? Então, ó, quero tratar aqui sobre uma atividade importante do agente, ó, que é o monitoramento de status. Então, eu vou lá e falo, ó, ele recebe esses dados, depois ele interpreta conforme algumas fontes, né? E aí tem toda uma instrução aqui para que ele trabalhe, entendeu? Então, aquilo lá é uma parte desse treinamento de status que eu estava mostrando para vocês. Beleza? Porque você sobe na base do agente e treina ele, né? Então, esse é um dos elementos que está na base. Agora vamos para o seguinte, ó, para benefícios, né? Então, você já viram sobre benefícios, quais fatores influenciam, agora vamos para contexto, agora vamos para benefícios. Qual o benefício de você automatizar o status? Primeiro, você precisa ter um padrão de fluxo de atividades que as pessoas fazem para gerenciar o projeto. Então, você automatizar o status, você vai ter um fluxo, uma arquitetura de processo sendo usada adequadamente, senão seu status não vai ficar bom, senão você vai ter que ficar inventando coisas da sua cabeça para verificar o que vai ser inserido ali no relatório, entendeu? Então, o benefício é você ter bons processos, processos sendo seguidos, né? Então, bons processos utilizando tecnologias para receber dados e, dessa forma, tendo uma boa adesão e conformidade. Né? Então, se você tem processos, tecnologias com adesão e conformidade, a sua chance de conseguir cumprir os princípios de gestão de um projeto de software e alcançar as metas de eficiência e eficácia é muito maior. Porque você tem um padrão, as pessoas sempre seguem aquele padrão, registram os dados se tá bom, se tá ruim, entendeu? Então,
a chance de você conseguir alcançar as metas é muito grande. Um outro ponto é que você ganha tempo, né? Porque você não precisa fazer uma atividade manual desnecessária, já que o agente vai receber informações de diversas fontes para gerar os dados para vocês, né? Então, existem vários benefícios. Agora, como que você faz isso? O primeiro passo é você ter fluxos. Eu mostrei ali para vocês que você precisa ter esses processos aqui bem estruturados, né? Então, quais são os fluxos aqui desses elementos que o agente recebe? Ciclo de vida, benefícios, produtos e status. Você precisa ter os fluxos. Depois, você precisa ter tecnologias acopladas, como eu mostrei ali o exemplo aqui. Então, eu tenho o fluxo do ciclo de vida, mas qual tecnologia que você usa para inserir os dados, né? Então, esse aqui é um exemplo do que eu mostrei para vocês. Esse aqui é o caso do produto de projeto, mas aqui é o ciclo de vida. Então, você precisa ter tecnologia, você precisa ter uma cultura de uso dessa tecnologia e você precisa ter um agente de IA treinado, por exemplo, conforme esses fatores, conforme aquela base que eu mostrei, e diversas outras dentro de um método, né? Então pensa, aquilo lá é um treinamento de gestão de status, mas o agente ele tem várias outras coisas por trás que ensinam ele, coisas que são bases de conhecimento fixa e também instruções supervisionadas conforme o comportamento do agente, né? Então, para ele chegar num nível de gerar um bom relatório de status, como eu vou mostrar aqui para vocês, teve que, apesar do treinamento, apesar da instrução, apesar do método, você tem que, olha, eu pedi um relatório de status, subi essas informações, ele se comportou assim, ele deveria se comportar assado, né? Então, todo esse treinamento é um ponto importante também que a IA já tem, por exemplo, quem é aluno de gestão de software já tem isso imediatamente, até quem é aluno do GHS Pocket ali, né, GHS Sprint, que é o como organizar projeto de software ser altamente produtivo em menos de 5 dias, já tem acesso a esse agente também, já pode começar a fazer isso, tá? Mas você precisa ter uma IA. E aí você precisa aprimorar continuamente. Então, se o seu agente não se comporta adequadamente, você precisa aprimorar. Tanto a questão relacionada a fluxos, uso de tecnologia, isso aqui é fundamental para você automatizar o relatório de status. E tem um exemplo como esse aqui, né? Eu mostrei aqui o status do GHS App. Então, vou mostrar um exemplo de que eu precisei fazer até ele gerar o relatório de status, né? Então, vocês vão poder ter acesso depois desse mapa mental aqui, ver a ele lê ele com calma, né? Mas eu falei, ó, quero gerar um relatório de status lá no meu agente, né? Ele, beleza, eu preciso então dessas informações. Aí eu coloquei as informações, mandei os arquivos para ele, né? E aí ele falou bem assim, olha, aí eu falei, ó, não possuo relatório de gastos, pois será o primeiro, né? Anteriores, e não tenho relatório de status porque vai ser o primeiro. Ele, tá bom. Você quer que formato? Eu falei, quero formato completo. Aí ele mesmo gerou isso aqui, só para, digamos assim, confirmar que tava processando essas informações e ele perguntou, ó, a data é hoje mesmo, 8/10? Quem é o responsável? Eu falei, sim, é hoje mesmo, eu sou o responsável. Aí ele pegou e gerou, falou assim, ó, eu quero você quer uma versão em imagem ou uma versão executiva resumida? Eu falei, me mostra de imagem só para eu ver. Ele gerou, mas gente, não tem as informações completas. Eu falei, ó, gera um relatório em texto com o máximo de informações possível. E ele gerou, ó, relatório de status está médio, por quê? E colocou ali a justificativa. Então imagina eu precisar ter que ficar. Olha só, gente. Gerando um relatório aqui sempre, ó. Criar aqui e escrevendo. Esse Evandro que tá aí, o Evandro, meu aluno? Tá de câmera apagada aí ou é outro Evandro? Aí só. Agostinho, que você perguntou? Ah, é o Evandro. Outro Evandro. Eu achei que era o Evandro, meu aluno, pô. Você não é ainda. Tudo bem? Ou é porque eu tô perguntando Ai, do. Tô perguntando por causa do. Tem um outro Evandro, que é aluno meu, ele falou que o relatório de status foi muito importante pra ele. Tá até lá no depoimento dele lá no meu canal do YouTube, né? Mas enfim, o ponto ah, é. Você ficar gerando entendi. manualmente isso aqui é muito ruim, né? Então, em vez de você ficar aí colocando, tá bom, média ruim, e aí faz a descrição, o próprio agente já gera para você, ó. Ele conta em fase intermediária de construção, com estrutura sólida, mas o cenário demonstra maturidade na documentação, né? Então, eu falei assim, cara, isso aqui tá meio genérico. Eu comecei a analisar aqui, ó, o status do escopo, das partes interessadas, do cronograma, tá vendo? São todos elementos que ele que nós padronizamos, né, dentro do GHS como informações relevantes para você coletar o status. Então ele veio trazendo, eu falei assim, observações, ó. O produto ciclo de vida teve uma mudança de prazo, conforme você pode ver no histórico de atualizações. Ele já recebeu isso lá, né? Portanto, considere médio. Médio
o status geral, né? O status do cronograma, né, está médio, mas você disse que não foram registradas alterações de status, quando na verdade o produto do ciclo de vida teve alteração sim. Eu falei, você indicou que a próxima ação deve ser enviar um relatório em 30 dias, mas conforme a abordagem de comunicações, deve ser feito quinzenalmente. Então, existe um plano de comunicação que ele leu quando ele recebeu os dados do ciclo de vida. Eu falei, ajuste o relatório conforme essas considerações. Ele ajustou o relatório, eu achei muito mais coerente, né? Eu falei, precisaria de mais uma alteração, pois o cronograma está ruim. Considerando que dentre os entregáveis planejados, o cronograma inicial do ciclo de vida, todos até status já deveriam estar prontos. Então, até o status aí, deixa eu explicar aqui, ó. Eu peguei e falei o seguinte, na concepção do projeto, eu fiz esse cronograma inicial aqui, ó. E eu defini lá no planejamento, ó. Planejamento da comunicação. Ó, processo de gestão da comunicação. Eu comentei aqui, ó. Seriam feitos encontros semanais, tá bom? Ó, frequência de atividade de gestão da comunicação. Eu coloquei aqui o seguinte, ó, relatórios de status consolidados quinzenalmente. Então, se vai ser consolidado quinzenalmente, os primeiros 15 dias do projeto, o que já deveria estar pronto, ó? Você começou lá em 23/9, aí eu coloquei uma observação, ó. Todos até status já deveriam estar prontos. Então, o que que é isso? Todos até status, ó, já deveriam estar prontos nos primeiros 15 dias. Mas só estava pronto esses aqui, ó. Até o primeiro relatório de status. Só esses 4, né? Então, por isso que eu falei bem assim, ó. Eu falei, ó, o cronograma tá ruim. Né? Então, eu falei, ó, só os 3 primeiros foram feitos e o ciclo de vida está em desenvolvimento. Pontue isso no relatório de status. Ele tá bom. Status tá médio, colocou ali. Por que que tá médio, né? O escopo tá bom, partes interessadas tá médio, porque eu não tô gerando benefício, mas o cronograma tá ruim. E colocou a justificativa. Entendeu? Então, veja, a informação ela é gerada pela IA porque ela considera todos aqueles fatores e vários outros adicionais, né? E você vai lendo o que ele coloca de status, baseado no que ele interpretou dos dados, e vai dando feedback. Então, olha só, o quanto eu digitei muito menos do que se eu tivesse que gerar o relatório inteiro e ter que ficar pensando no que fazer. Não. As informações já estão prontas. Por quê? Porque ele recebeu dados aqui, justamente porque eu estou seguindo os processos, né? Então eu estou seguindo os processos, usando tecnologias com uma boa adesão e em conformidade, né? Então, dessa forma, vocês conseguem automatizar o relatório de status e ter uma performance muito mais coerente e fazendo o ser humano fazer o quê? Interpretar o que a inteligência artificial está fazendo e aprimorar esse dado. Então, veja, você precisa de interação? Precisa, mas é muito menor. O trabalho operacional de ficar digitalizando e pensando coisas que já foram dados gerados, que você só precisa cruzar uma coisa com a outra, a IA faz muito melhor, né? Então, próximo passo é quer ter esse agente, quer aprender a fazer tudo isso? Se inscreve na minha imersão, agostinho.com.br/imersão. Lá eu vou ficar 2 dias com vocês mostrando isso aqui e muito mais. Beleza? Tá inscrito na imersão aí ou não, Evandro? Quando que vai ser essa imersão, Agostinho? Vai ser semana que vem, dia 18 e 19. Que horário? Vai ser o dia inteiro, das 9h30 até as 7. Ah, tá. Não vai passar das 7, não, né? Não, não vai não. Ah, tá. Ah, então não sei se vai dar pra fazer. Porque eu comecei a trabalhar agora, rapaz. Cheguei No agora. final de semana? Final de semana, tô trabalhando numa rede de mercado. Entendi. Bom, se der pra você fazer, você faz aí, eu acho que pode ajudar bastante. Vai ficar a gravação também pra quem comprar ela, né? Aí pode ser que agregue pra você também. Ah, então vou assistir a gravação. Vou assistir a gravação. Excelente. Tem alguma dúvida aí, Evandro? Não, tranquilo, tranquilo. Peguei metade da live? Peguei, mas pelo menos deu pra entender, sim. Deu pra entender, né? Deu sim. Você ainda continua com as lives toda quinta? Só que eu não fui. Sim, toda quinta. Nossa, porque rapaz, eu tô numa correria, saí de uma rede de mercado, fui pra outra, aí eu parei de acompanhar essas lives, por isso que eu falei, vou acompanhar agora. Acabei de chegar, falei, deixa eu assistir pelo menos metade. Excelente, maravilha. Então, beleza. Pessoal, até a próxima aí. Não deixe de responder o NPS, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e vou mandar lá no grupo dos inscritos também. Valeu, Evandro, pela participação aí. Até mais. Um abraço.
Bom resto de semana e boa noite. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.